Ele é uma figura polêmica, costuma provocar elogios de uma parcela mais conservadora da sociedade, mas também é alvo de críticas ferrenhas. O deputado federal Marco Feliciano é o entrevistado de hoje do Notícias da Gente, uma entrevista exclusiva conduzida pelo repórter Jonas Guedes, e por isso você está aqui, Jonas, para a gente conversar um pouquinho. Foi difícil conversar, chegar, abordar o deputado? Juliano, não foi fácil. Mas quantas horas você esperou? Eu esperei 6 horas para falar com ele, eu e a equipe, né? A entrevista na íntegra, ela não teve edições, é importante dizer aqui, não foi editada, até para a gente manter a idoneidade. Então, você vai ver uma entrevista sem cortes. Me parece que ela tem 10 minutos, é isso? Cerca de 10 minutos. Muito bem. Que ponto você destacaria? Nós não queremos revelar, né, para manter aqui o segredo, criar a expectativa, mas que ponto que você destacaria da entrevista? Eu acho que o que vai repercutir bastante é quando ele diz que a Dilma já teria matado pessoas, pegou em armas na época em que ela, era militante na época da ditadura militar. A gente sabe que esse é um assunto que repercute, ele traz assuntos a níveis sociais muito importantes e eu acho que é o nosso papel estar, sim, veiculando e tentando mostrar o que é a realidade. Embora ele, como eu disse, queira brincar com a realidade e com a imprensa, a gente está lá para tentar mostrar isso e as pessoas fazerem as análises e os seus próprios julgamentos. Muito bem. Jonas, parabéns pela entrevista. Nós vamos acompanhar agora na íntegra a entrevista exclusiva com o deputado federal Marco Feliciano. Precisa para o nosso público a importância do vereador dentro do contexto local da política. Bom, antes da importância do vereador, falar da importância da democracia. Democracia é essa doutrina linda onde o ser humano tem o direito de ir e vir, de escolher os seus representantes através do voto, que é a sua cidadania. O legislador local na cidade é o vereador. Cabe a ele observar e ouvir dos munícipes todas as reclamações e tentar transformar através de projetos de lei, de forma que o município seja cuidado. Então, o legislador ele é aquele que representa a voz do povo lá dentro, é os olhos e o ouvido do povo. Ele é o legislativo. O legislativo faz as leis e, uma vez aprovado, vai para a mão do executivo e o prefeito, como autoridade máxima da cidade, sanciona ou veta as leis. Então, antes de escolher o seu vereador, escolha com competência. Não escolha só porque é parente, só porque a pessoa precisa de um emprego ou porque vai te arrumar um emprego. Isso também é corrupção. Escolha pessoas com capacidade. Agora a gente falou sobre a questão de política e religião, como é que isso pode dar certo? Você pode falar para a gente como é que o senhor tem trabalhado essa questão? Desde que o mundo é mundo, política e religião caminharam juntos. O profeta bíblico, por exemplo, do Velho Testamento, ele era a consciência política do rei. Como o rei era muito poderoso, ele não tinha quem dar explicações, cabia ao profeta vir aqui e puxar a orelha do rei. O rei dizia, como Nabucodonosor, eu construí isso. Aí vinha o profeta e dizia, você não, Deus te deu força e saúde para isso. Jesus era amigo de políticos, ele foi sepultado numa sepultura de um senador da República. Temos políticos na Bíblia que serviram a Deus, como Nicodemos, que era chefe do Sinédrio do Novo Testamento. No Velho nós temos José, foi o maior ministro da fazenda que o mundo teve. Daniel, um dos maiores conselheiros de 3 grandes reis em Babilônia. Ou seja, a política sempre pôde caminhar. No país onde nós vivemos, no Brasil, num Estado laico, é mais fácil ainda. Porque o que as pessoas confundem é laico com laicismo. Laicismo seria o ódio à religião, enquanto o Estado laico ele protege a liberdade de religião. Então, num país democrático, o segmento religioso também tem sua voz e tem suas vez. Lá no Brasil nós não temos a bancada ruralista, nós temos a bancada evangélica, nós temos a bancada feminina, nós temos a bancada dos médicos. Cada grupo da sociedade coloca o seu representante. Eu represento essa parcela conservadora, uma parcela cristã. 88% da população brasileira é cristã. Só que o que nós vivemos é uma ditadura, entre aspas, de uma minoria, que através de um governo de esquerda, quer implantar dentro de nós a sua ideologia. E qualquer ideologia de esquerda, nós sabemos, primeiro, dê liberdade sexual a todos. Antes da liberdade sexual vem a liberdade de consciência. E o capítulo 5 da Constituição Brasileira defende a minha liberdade de consciência, ou seja, eu tenho liberdade de opinião. Ninguém pode me criminalizar pela minha opinião. E mais, o artigo 5º também protege as igrejas. Os cultos, independente de ser cristão, afro, budista, o Estado é obrigado a proteger o local de culto.
Chega um momento que é preciso dividir, uma hora o deputado, uma hora o pastor. Eu mesmo aqui já lhe chamei de pastor, já lhe chamei de deputado, não sei se o senhor percebeu. Chega uma hora que é preciso dividir, não, agora eu estou falando como pastor, agora eu estou falando como deputado? Não, porque eu vejo que o pastor e o deputado estão intrínsecos, né? O pastor fala para a alma do povo, o deputado fala para a constituição do povo. É difícil separar os dois. Eu sou deputado, não, vou criar uma lei melhor. Eu estou deputado, mas eu sou pastor. O que eu sou é maior do que o que eu estou, porque o estou é passageiro, o ser é eterno. Ninguém nunca vai me deixar, eu nunca vou deixar de ser pastor, porque é uma unção divina. Eu posso amanhã não estar mais deputado, mas sempre estarei pastor. O senhor pensa em estar senador ou, quem sabe, estar presidente? Olha, o sonho fala alto, porque depois de tudo que aconteceu, deu um efeito contrário muito grande. A grande imprensa, a grande mídia, fez o que fez para me destruir, porque eu sou, na mente dos grandes pensadores do Brasil, na verdade, pseudos pensadores, na verdade, gente que pensa que é pensador, na mente deles eu sou o símbolo do retrocesso. Mas que retrocesso? Retrocesso porque eu quero guardar a família, porque eu quero guardar os olhos das minhas crianças, porque eu quero que as crianças tenham um ensino melhor, porque eu não quero que fiquem fazendo sexo no meio da rua. Lembrando as pessoas que o filho gay que é bonito é só o filho dos outros. Nenhum pai sonha com isso. Se o filho vem a ser, cabe a cada pai conviver com isso. O pai ame o seu filho como ele é. Eu sou pai, se amanhã acontecer isso com a minha filha, eu vou amar minha filha. Mas mesmo amando não significa que eu concorde com o que ela faça. E é isso que as pessoas não entendem nesse país. Quando eu levantei a minha voz, e fui a voz de milhões, porque o que eu falei era o que todo mundo queria falar. Fizeram para me matar, só que o efeito deu o contrário. Hoje eu me tornei uma pessoa extremamente conhecida. A própria mídia disse que eu devo estourar de votos no ano que vem, caso eu venha a ser candidato a alguma coisa. Hoje eu estaria pré-candidato a deputado de novo, porque eu estou em São Paulo. Para Senado em São Paulo, dessa vez, precisa de 10 milhões de votos. É uma cadeira só no estado todo, então tem 30 milhões de eleitores. Se fosse um estado menor, talvez seria mais chance. Mas nada foge das questões. De repente, possa ser que meu partido construa uma ponte com o governador e eu venha senador. De repente, quem sabe o que pode acontecer, de repente, uma vice-presidência da República, eu não sei o que pode acontecer. Meu partido deve ter uma vaga para a presidência, nós já temos um nome, mas aqui até o ano que vem muitas coisas podem acontecer. O senhor falou aqui sobre a questão do que lhe consideram alguém que traz o retrocesso. As igrejas, algumas, elas já subjugaram a figura da mulher, ou mesmo a própria figura do negro. E hoje, graças a Deus, essa época passou. O senhor acha que isso foi um retrocesso ou um avanço? Com todo respeito, muita mentira é contada em nome do socialismo. Muita mentira. O homem que ajudou Jesus a carregar a cruz no meio do caminho era Simão Cirineu, melhor dizendo. Cirineu não era sobrenome, Cirineu era quem nascia em Cirene, e Cirene ficava na Etiópia. Então houve um negro na melhor história de Jesus, na história mais emocionante dele, ajudando ele a carregar a cruz. Jesus, todas as vezes que ele tinha algo para contar, ele chamava as mulheres. Das parábolas dele, 80% das parábolas de Jesus eram em torno das mulheres. Houve um tempo de segregação nas Américas. Isso sempre houve, e isso houve desde que o mundo é mundo, mas o problema da segregação não nasceu nas Américas e na Europa, veio do próprio continente africano, isso é histórico, e todo mundo conhece isso. Ignorância há em todo tempo, em todo lugar, mas isso já caiu por terra, passou. E o que nós vemos hoje, não vou chamar de progresso, mas é uma aceitação mútua, é viver o Evangelho de Cristo. E alguém pode falar, então por que o senhor odeia gays? Me mostre onde eu odeio. Me mostre eu, Marco Feliciano, batendo em alguém, xingando. Pelo contrário, a mídia mostrou os gays me batendo, mostrou os gays entrando dentro da minha igreja, atacando a fé do meu povo. A mídia mostrou os gays subindo em cima do meu carro e mandando 2 filhas minhas pequenas para a mão de um psicólogo, porque tiraram a roupa e se esfregaram na frente da minha filha. Quem é o intolerante da história, na verdade? Então, o que eu falo de grande mídia, o que eu falo de esquerdismo, o que eu falo que as nossas universidades estão tomadas pelo marxismo, é isso. Os nossos jovens não podem ser levados só como massa de manobra, tem que pensar, não acreditar em tudo que a internet diz. A Xuxa falou uma besteira sobre mim, eu ia processá-la. Eu só não a processei porque eu fui à fonte, eu sou um brasileiro inteligente. Quando eu descobri que ela estava falando mal de mim, porque ela leu na internet que eu supostamente falei que uma criança negra não tinha alma.
Nossa equipe vasculhou, descobriu um Facebook falso com o meu nome, com 100 frases racistas. E isso foi divulgado, e todo mundo acreditou. Então, eu não sei até onde nós vamos. A nossa juventude tem que ser um pouco mais esperta. Nossos jovens têm que entender um pouco mais. E o nosso povo parar de ser gado na mão do povo. Né? Está aí. Olha o que o Supremo Tribunal fez com o Mensalão. Por que ninguém fala disso? Lá na comissão que todo mundo queria me tirar, do lado estava José Genuíno, João Paulo Cunha, na melhor comissão da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Por que ninguém foi fazer manifestação para tirar os corruptos de lá? Eu nunca fui corrupto. Eu sou ficha limpa, sou um pai de família, sou um cristão genuíno, sou amado por uma multidão incontável, e eu não tenho histórico nem homofóbico, nem racista. Até porque o meu pai é um baita do negão de 2 metros de altura, com cabelo branquinho. Eu tive que expor a minha família à mídia mostrando a foto. Aí pararam de falar que eu era isso ou aquilo. Acorda, Brasil. Infelizmente, o senhor tem sido sinônimo de polêmica. Então, uma última pergunta um pouco polêmica. Se Jesus viesse de novo, ele teria partido político ou religião? Jesus tem um coração do homem. A palavra religião vem de um verbo latim que é religare. Jesus é a própria religião. O símbolo de Jesus na cruz, onde os pés dele não pisam na terra e a mão dele não alcança os céus, mostra a ligação. Ele está entre o céu e a terra, ele fazendo a ponte direta. Sobre partido político é uma coisa terrena. Mas quando Jesus esteve aqui, ele disse, dai a César o que é de César. Ele respeitou a política. Como eu disse, ele foi sepultado na sepultura de um senador da República. Ele era amigo, ele conhecia política. O que falta à nossa juventude é conhecer política. E não ficar só repetindo como um papagaio de pirata tudo que as pessoas falam. Estudar um pouco mais. Ah, pastor, o senhor quer que tire Karl Marx da universidade? Não, mas eu quero que eles estudem outros filósofos, filósofos de direita. Essa esquerda que aí está hoje, não se esqueçam, são terroristas. Nossa presidenta já matou gente, pegou em armas. Che Guevara, que todo mundo ama e anda com ele na camisa, matou com as próprias mãos mais de 700 pessoas, incluindo gays. Então, vamos abrir a mente, vamos estudar um pouquinho. Amo a todos, respeito a todos. Termino aqui citando um filósofo, Voltaire. Ele disse assim, não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei com unhas e dentes o seu direito de dizê-las. Faça isso e a gente vai conviver bem.